Alguns dias parecem pesados, confusos. Você acorda, mas por dentro sente que não sabe exatamente para onde está indo. Existem momentos em que o coração fica inquieto, como se algo estivesse tentando chamar sua atenção em silêncio. E talvez não seja ansiedade, talvez seja Deus tentando direcionar os seus passos. A Bíblia diz em Salmos 37, 23, 24: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Pense nisso por um instante. O Deus Todo-Poderoso se importa com cada detalhe da sua vida. Cada decisão, cada atraso, cada porta fechada, cada livramento que você nem percebeu. E mesmo quando você pensa que está sozinho, Deus continua segurando sua mão. Existe algo poderoso nisso, porque muitas vezes nós pedimos respostas grandiosas, mas Deus fala nas pequenas direções. Naquela inquietação antes de uma decisão errada, na paz inesperada em meio ao caos, na mudança de planos que parecia ruim, mas depois revelou ser proteção. Romanos 8,14 declara: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que Deus ainda guia seus filhos hoje. Ele continua falando, continua direcionando, continua livrando. Mas o problema é que muitas vezes estamos distraídos demais para perceber. Queremos controlar tudo, queremos respostas imediatas, queremos entender o caminho inteiro, quando Deus pede apenas confiança no próximo passo. Escute isso: nem todo atraso é abandono, nem todo silêncio é ausência, nem toda porta fechada é derrota. Às vezes, é Deus protegendo você de dores que seus olhos ainda não conseguem enxergar. E talvez você esteja aqui hoje exatamente porque o Senhor quer alinhar novamente os seus passos. Então feche os seus olhos por um instante e faça essa oração comigo. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes tentei seguir sozinho. Tentei controlar situações, forcei caminhos, tomei decisões sem buscar tua direção. Mas hoje eu volto meu coração para ti. Peço que o Senhor conduza os meus passos. Mesmo quando eu não entender o caminho, mesmo quando tudo parecer incerto, ajuda-me a confiar que tu estás trabalhando em meu favor. Retira de mim toda a ansiedade, todo o medo do futuro, toda a necessidade de controlar aquilo que pertence somente ao Senhor. Coloca paz no meu coração, abre meus olhos espirituais para perceber tua voz nas pequenas coisas. E quando eu estiver prestes a errar, me alerta. Quando eu estiver fraco, me sustenta. Quando eu me sentir perdido, segura minha mão. Porque eu sei que sem tua presença eu não consigo continuar. Fortalece minha fé hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você acredita que Deus está guiando os seus passos, mesmo sem você perceber, escreva nos comentários: Deus está no controle da minha vida. Existem batalhas que ninguém vê, sorrisos por fora, mas um coração cansado por dentro. E sabe o que é mais difícil? É quando você tenta entender tudo sozinho, tenta encontrar respostas para situações que parecem não fazer sentido. Mas hoje, Deus quer lembrar você de algo. Ele nunca perdeu o controle da sua história. Provérbios 16, 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Talvez você tenha feito planos que não aconteceram. Talvez portas se fecharam. Talvez pessoas foram embora. E por um momento, você pensou que tudo estava dando errado. Mas e se Deus estivesse apenas mudando sua direção? E se aquilo que parecia frustração fosse proteção? Muitas vezes queremos correr, enquanto Deus está pedindo para esperarmos. Queremos respostas rápidas, mas Deus está trabalhando no invisível. E enquanto você ora, enquanto você chora, enquanto você pensa que nada está acontecendo, o Senhor já está preparando caminhos diante de você. Salmos 32, 8 declara: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir.
Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha que promessa forte. Deus não apenas mostra o caminho, Ele cuida de você enquanto você caminha. Até nos dias comuns, até nos momentos silenciosos, até quando ninguém percebe sua dor. O Senhor continua presente. Talvez hoje exista uma decisão tirando sua paz. Talvez exista algo no seu coração causando confusão. Mas Deus não é Deus de confusão. Quando Ele direciona, Ele também traz paz. Por isso, antes de continuar seu dia, ore comigo mais uma vez. Pai querido, eu entrego ao Senhor todas as decisões que estão pesando sobre mim, tudo aquilo que tenho tentado resolver sozinho, toda preocupação escondida dentro do meu coração. Eu não quero caminhar sem Tua direção. Fala comigo, Senhor, mesmo nas coisas simples, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Ensina-me a discernir Tua voz em meio às distrações deste mundo. Se existir algum caminho errado diante de mim, fecha essa porta. Se existir algo tentando me afastar da Tua vontade, me livra. Não permita que minhas emoções falem mais alto que Tua presença. Ajuda-me a confiar mesmo sem entender. Ajuda-me a descansar mesmo sem enxergar o amanhã. Porque eu sei que Teus planos são maiores que os meus. E mesmo quando eu tropeçar, sei que Tu me levantarás. Obrigado porque nunca me abandonas. Obrigado porque o Senhor continua cuidando de cada detalhe da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se esta oração falou com você hoje, escreva nos comentários. Deus está guiando meus passos. Há momentos em que o coração fica em silêncio, mas a mente não para. Pensamentos acelerados, medos escondidos, inseguranças sobre o futuro. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais cansado fica. Talvez seja exatamente assim que você está hoje, tentando ser forte o tempo todo, tentando resolver sozinho aquilo que somente Deus pode resolver. Mas escute isso com atenção. Você não foi criado para carregar sozinho o peso da vida. Salmos 55:22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Deus nunca pediu que você entendesse tudo. Ele pediu confiança, porque enquanto você tenta enxergar o caminho inteiro, Deus está pedindo apenas um passo de fé. E talvez o maior milagre que precisa acontecer hoje não seja ao seu redor, mas dentro de você. Talvez Deus queira arrancar esse medo que paralisa sua alma. Talvez Ele queira restaurar sua confiança novamente, porque existe algo poderoso quando uma pessoa decide depender verdadeiramente do Senhor. O coração encontra descanso, a alma encontra direção. E até no meio das lutas surge uma paz que não pode ser explicada. João 14:27 declara: deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A paz de Deus não depende das circunstâncias, ela nasce da certeza de que Ele continua no controle. Mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando ninguém entende sua dor, mesmo quando as respostas ainda não chegaram, o Senhor continua trabalhando em silêncio. Então agora, respire fundo e entregue tudo mais uma vez nas mãos de Deus. Ore comigo. Pai amado, eu cansei de tentar controlar tudo sozinho. Cansei de carregar pesos que estão consumindo minha força emocional. Hoje eu entrego ao Senhor cada preocupação escondida dentro de mim, cada medo sobre o amanhã, cada ansiedade que tem roubado minha paz. Eu não quero viver dominado pelo medo. Eu quero viver guiado pela Tua presença. Acalma meu coração, Senhor. Silencia toda voz de confusão. Remove de mim todo pensamento negativo que tenta enfraquecer minha fé. Quando eu sentir medo, lembra-me que Tu estás comigo. Quando eu pensar em desistir, renova minhas forças. Quando eu não souber qual direção seguir, guia meus passos com Tua sabedoria. Ajuda-me a confiar mais na Tua vontade do que nos meus sentimentos. E mesmo nos dias difíceis, permite que minha alma permaneça firme em Ti.
Eu declaro hoje que minha vida pertence ao Senhor, meu futuro pertence ao Senhor, e minha esperança está segura em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você entrega hoje suas preocupações nas mãos de Deus, escreva nos comentários: minha confiança está no Senhor. Muitas vezes, os maiores livramentos de Deus acontecem em silêncio. Você nem percebe. Uma escolha que parecia boa, mas algo dentro de você dizia para esperar. Um caminho que parecia certo, mas de repente tudo mudou. Uma demora que irritou você naquele momento, mas depois revelou ser proteção. E sabe por quê? Porque Deus enxerga aquilo que nossos olhos não conseguem ver. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Talvez hoje você esteja frustrado com algo que não aconteceu. Talvez exista uma oração que ainda não foi respondida. Talvez você esteja perguntando em silêncio: Deus, por que tudo está demorando tanto? Mas o Senhor conhece o final da sua história. Enquanto você vê apenas o presente, Deus já está no amanhã, e até aquilo que parece confusão pode estar sendo usado para alinhar você ao propósito correto. Por isso, não ignore a direção de Deus. Não ignore aquela paz que vem quando você ora. Não ignore os sinais espirituais que o Senhor coloca no seu coração, porque Deus fala, Deus alerta, Deus direciona seus filhos. E quanto mais você se aproxima dele, mais sensível sua alma se torna à voz do Espírito Santo. Salmos 119:105 declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Perceba algo poderoso nesse versículo. A palavra de Deus é luz para o próximo passo. Nem sempre Deus mostra o caminho inteiro, mas Ele sempre ilumina o suficiente para o próximo passo de fé. E talvez hoje o próximo passo seja simplesmente confiar. Confiar mesmo sem entender. Confiar mesmo sem respostas. Confiar mesmo enquanto espera. Então abra seu coração agora e faça essa oração comigo. Pai querido, obrigado porque mesmo quando eu não percebo, o Senhor continua cuidando de mim. Obrigado pelos livramentos que eu vi e também por aqueles que nunca percebi. Perdoa-me pelas vezes em que reclamei de atrasos sem entender que o Senhor estava me protegendo. Perdoa-me pelas vezes em que quis seguir minha própria vontade sem ouvir tua direção. Hoje eu peço, torna meu coração mais sensível à tua voz. Ajuda-me a reconhecer quando o Senhor estiver falando comigo, que eu não ignore teus avisos, que eu não despreze tua direção. Fortalece minha vida espiritual, aumenta minha intimidade contigo através da oração e da tua palavra. Retira toda distração que esteja me afastando da tua presença. E se existir algo tentando me tirar do caminho correto, me livra, Senhor. Eu entrego meus planos, meus sonhos e meu futuro em tuas mãos, porque eu sei que teus caminhos são perfeitos. E mesmo quando eu não entender o processo, escolho confiar em ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você acredita que Deus está trabalhando até nos detalhes invisíveis da sua vida, escreva nos comentários: Deus nunca deixou de cuidar de mim. Talvez você tenha chegado até aqui cansado de lutar batalhas em silêncio, cansado de tentar manter a fé enquanto tudo ao redor parece incerto. Mas existe algo que Deus quer colocar no seu coração hoje. Você não está caminhando sozinho. Mesmo nos dias em que ninguém percebe sua dor, o Senhor continua segurando sua mão. E talvez você não consiga enxergar agora, mas Deus já esteve livrando você de coisas que poderiam destruir sua paz. Ele esteve fechando portas, mudando direções, protegendo sua mente, fortalecendo você enquanto chorava em silêncio. Porque esse é o cuidado de um pai.
Salmos 121, 7, 8 declara: O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Que promessa poderosa! Deus não cuida apenas de partes da sua vida, Ele cuida de tudo, do que você entende e também do que você não entende. E quando você aprende a entregar seus caminhos ao Senhor, algo começa a mudar dentro de você. O medo perde força, a ansiedade diminui, o coração encontra descanso, porque existe segurança em saber que Deus está no controle. Talvez ainda existam perguntas sem respostas. Talvez existam lutas acontecendo agora mesmo. Mas não permita que as circunstâncias façam você esquecer quem Deus é. Ele continua sendo fiel. Continua ouvindo suas orações, continua trabalhando no invisível e continuará guiando seus passos todos os dias da sua vida. Então, antes de terminar este momento de oração, entregue tudo ao Senhor mais uma vez. Ore comigo, Pai amado. Obrigado porque tua presença nunca me abandona. Mesmo quando estou fraco, o Senhor permanece comigo. Mesmo quando minha fé vacila, tuas mãos continuam me sustentando. Hoje eu entrego completamente minha vida ao Senhor. Meus planos, meus medos, minhas decisões, meu futuro. Eu não quero mais viver guiado pela ansiedade ou pelo controle. Quero viver guiado pela tua presença. Dirige meus passos todos os dias. Não permita que eu me afaste daquilo que o Senhor preparou para mim. Quando eu estiver confuso, traz clareza. Quando eu estiver desanimado, renova minhas forças. Quando eu sentir medo do amanhã, lembra-me que o Senhor já está lá. Guarda meu coração de toda preocupação excessiva. Protege minha mente de pensamentos negativos e ajuda-me a permanecer firme na tua palavra. Que eu nunca perca a sensibilidade à tua voz. Que minha fé cresça a cada dia. E que minha vida reflita a tua presença em todos os lugares por onde eu passar. Obrigado, porque sei que o Senhor continuará segurando minha mão em cada etapa da minha caminhada. Eu confio em ti, eu descanso em ti e entrego tudo em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se esta oração fortaleceu seu coração hoje, escreva nos comentários: o Senhor está guiando minha vida. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.